Olá! No vídeo anterior, trabalhamos a extração do óleo de amendoim, mencionando seu potencial uso para fins de produção de biodiesel. No vídeo de hoje, vamos trabalhar uma alternativa de se obter um óleo para o mesmo fim de produção de biodiesel, mas a partir do óleo residual de fritura. Podemos ver nessa imagem que uma das etapas do ciclo renovável da produção e do uso do biodiesel se dá com a extração do óleo vegetal. Isso nos dará o que chamamos de biodiesel de primeira geração. Em contrapartida, podemos usar esse óleo comestível para fins alimentícios e depois que ele não servir mais para esse propósito, ao invés de ser descartado, ele pode aí sim entrar no ciclo de produção de biodiesel, gerando dessa vez o que chamamos de biodiesel de segunda geração. Esse biodiesel é chamado de segunda geração porque usamos como matéria-prima um óleo que não concorre com o alimento. Mas quando esse óleo de fritura é indevidamente descartado, pode causar vários danos ao meio ambiente. Isso se dá devido à immiscibilidade do óleo à água, o que termina por poluir rios, o sistema de esgoto e o solo, a depender de como ele foi despejado. Durante o processo de fritura, o óleo, que é um éster, reage com a água do alimento e permite uma reação de hidrólise, transformando o triglicerídeo em ácido graxo. É aí que está o grande problema em se usar óleo de fritura para produzir o biodiesel. Porque esse óleo ácido, quando entra em meio reacional do biodiesel, que se faz valer do uso do hidróxido de sódio, permite que ocorra uma reação concorrente, que é a reação de saponificação. Ou seja, ao usar um óleo de fritura muito ácido, ao invés de produzir biodiesel, ocorre a formação de sabão. Esse sabão, misturado ao biodiesel, petrifica a mistura e impede o processamento do biodiesel, pondo a perder todo o processo. E é por isso que no vídeo de hoje vamos mostrar como se dá o processamento prévio desse óleo de fritura e como podemos determinar sua acidez através de uma simples titulação de neutralização. Dessa forma, poderemos verificar se esse óleo de fritura está compatível com as condições necessárias para a produção de biodiesel. Para tanto, vamos usar os itens evidenciados nessa foto. Temos aqui 3 Ellermeiers com um óleo de fritura, 3 outros Ellermeiers que a gente vai usar o óleo de soja como um óleo neutro padrão. Temos um outro Ellermeier onde a gente vai usar o branco. O branco se dá exatamente com a mistura de solventes que vamos usar para diluir tanto o biodiesel como o óleo de soja, que é exatamente uma mistura de éter etílico e etanol numa proporção de 2:1. Como agente titulante, vamos usar uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, e também vamos fazer valer do uso de uma proveta, de uma pipeta volumétrica, uma pera e um suporte universal. E como indicador dessa titulação, vamos usar uma solução de fenolftaleína. Começamos então mostrando como se apresenta uma garrafa de óleo de fritura doada ao nosso grupo de pesquisa. Percebam que é uma amostra muito immiscível, onde a gente tem partes sólidas com partes líquidas. E aí a gente vai mostrar aqui o processo inicial, que é de filtração desse óleo. E aí você vê que a temperatura ambiente, ele apresenta uma parte sólida, que é a parte mais do sebo, vamos colocar assim, acredito eu. Então, o ideal mesmo seria que a gente aquecesse essa amostra para que esse processo de filtração ficasse mais fácil. Você vê que o óleo ele é filtrado com a velocidade baixa. Aí você consegue perceber o óleo aquecido, como é que ele se apresenta. Então, quando a gente aquece o óleo, ele consegue se misturar melhor. E aí tentamos fazer uma filtração usando um papel de filtro dessa vez. Mas você percebe que o papel de filtro também não é compatível para esse tipo de filtração, mesmo o óleo estando quente. Você vê que demora para escorrer o óleo, né? Então, o ideal é que a gente usasse aquele filtro de café com o óleo quente. Dessa forma, a gente teria a amostra ideal para começar o processo de processamento desse óleo.
Se esse aquecimento for acima de 100 graus Celsius, além de fluidificar, ele também permite remover a água presente no óleo. Damos então início ao processo de caracterização desse óleo de fritura. Para começar, aferimos uma bureta com a solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro e com auxílio de uma pipeta e uma pera transferimos 10 ml de uma mistura de solventes éter etílico e etanol na proporção de 2:1 para um Erlenmeyer. Essa primeira amostra, simplesmente com a mistura de solvente, será definida como branco, que não tem a presença de nenhum óleo dentro dela. Então, após medir esses 5 ml da mistura de solvente, transferimos para o Erlenmeyer, como podemos ver nesse vídeo. Transferimos todo o conteúdo da pipeta para dentro do Erlenmeyer. E dentro desse Erlenmeyer, também adicionamos agora o indicador da titulação de neutralização, que será a fenolftaleína. Adicionamos cerca de 2 a 3 gotas desse indicador dentro do Erlenmeyer e aí daremos início então ao processo da titulação. Agitamos bastante esse Erlenmeyer para homogeneizar a mistura. Ajustamos a bureta de modo que a gente consiga ter uma altura adequada em que o nível do solvente fique na altura dos olhos e a gente, para evitar o erro de paralaxe, e a gente com uma mão abre a torneira da bureta e a outra mão a gente agita vigorosamente esse Erlenmeyer. Perceba logo de início que o solvente que antes era transparente, assim que a gente começa a adicionar a solução de hidróxido de sódio, ela já fica turva. Que é mais perceptível, colocamos na base desse suporte universal um papel branco para melhor contrastar quando chegarmos no ponto de viragem. Nesse momento, vamos perceber que essa solução turva esbranquiçada vai assumir uma cor levemente rosa. Nesse momento que esse tom levemente rosa se permanecer, é porque a titulação chegou ao final. Se a gente continuar agitando, a gente já vê que essa cor rosa vai desaparecer por causa da reação com gás carbônico, que torna a solução ácida. Então, nesse momento, a gente faz a leitura do volume gasto da titulação, no caso de hidróxido de sódio, e esse volume a gente anota como volume gasto para o branco. Então, a gente volta a encher agora a bureta para fazer agora a titulação. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar a titulação já do óleo de fritura. Mas a gente agora vai proceder da mesma forma para o óleo de soja, quando a gente vai comparar a acidez do óleo de soja, que deve ser neutro, com a acidez do óleo de fritura. Então, a gente vai proceder exatamente da mesma forma. A gente faz novamente uma medição de 10 ml daquela mistura de solvente de etanol com éter etílico. Transfere agora para o Erlenmeyer que contém o óleo, nesse nosso caso, o óleo de fritura. E veja que a gente separou aí 3 Erlenmeyers, porque a gente vai realizar esse procedimento em triplicata, que é exatamente para eliminar o erro da titulação. É muito comum a gente fazer a primeira titulação e a gente não perceber a virada, a hora da viragem do indicador. Veja que a gente faz a mesma coisa, a gente adiciona aí agora o indicador fenolftaleína e damos então início à nossa titulação nas mesmas condições que a gente fez com a mistura de solventes que a gente chamou de branco. Perceba que no início o óleo também está com aspecto transparente, apesar de estar amarelo. E à medida que a gente vai adicionando a solução de hidróxido de sódio, essa mistura vai assumindo um tom turvo. Então vai ficando meio esbranquiçado e turvo, mas não totalmente esbranquiçado por causa da cor amarela prévia do óleo. Veja que à medida que a gente vai adicionando hidróxido de sódio, ele vai tomando uma cor misturada com o rosa e o laranja. Então, é essa cor salmão que vai ser o nosso momento de ponto de virada. Então, nesse momento, a gente encerra a titulação e faz a leitura novamente da mistura de hidróxido de sódio consumido no processo da titulação. Nesse nosso caso, o nosso óleo de fritura consumiu um volume de 34,6 ml de hidróxido de sódio.
A partir desses dados experimentais, podemos então determinar o índice de acidez da amostra de óleo, seja óleo de soja ou seja óleo de fritura em questão. Então, esse índice de acidez, ela tem como unidade de miligrama de KUH por grama de amostra. Isso é determinado a partir da igualdade com 56,1 vezes o volume de A menos o volume de B, dividido por massa de A vezes a concentração. Vamos lá, esse volume de A é o volume de hidróxido de sódio gasto na titulação da amostra, seja de óleo de soja ou de óleo de fritura. E aí você subtrai do volume de B, que é o volume do branco, que é aquela mistura de solvente sem nenhum óleo dentro dele. Aí a gente divide essa subtração pela massa exata do óleo que a gente pesou para fazer aquelas titulações. Não mostramos no vídeo, mas cada um daqueles 3 LR+, que mostramos lá tinha o óleo contido, e ali a gente pesou aproximadamente 2 gramas de óleo, e aí quando a gente pesa na balança analítica, a gente anota exatamente a massa de óleo pesada. E aí, por fim, a gente multiplica esse material pela concentração exata de uma solução padronizada de hidróxido de sódio. Enfim, essa conta, se ela der acima de 3 miligramas de KUH por grama de amostra, quer dizer que essa nossa amostra de óleo ela está muito ácida e que provavelmente durante o processo de produção do biodiesel, ela vai resultar na formação de sabão. Se esse nosso óleo apresentar um índice de acidez menor do que isso, quer dizer que esse óleo ele ainda está apto para ser usado na produção de biodiesel. É importante perceber que cada amostra de óleo de fritura vai dar um índice de acidez diferente. Isso vai depender de vários fatores, como, por exemplo, o número de vezes que esse óleo de fritura foi reutilizado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do nosso experimento, e que os dados desse experimento possam ser úteis agora nas próximas etapas, em que a gente vai dar continuidade aos nossos experimentos com a síntese do biodiesel. Então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e o YouTube te avisará sempre que a equipe do Lobby lançar novos vídeos. Tchau, tchau!